Você já teve a sensação que quando tenta mudar a sua vida, alguma coisa dentro de você começa a te puxar para trás? Já tentou rezar, orar, jejuar, fazer penitência, buscar a Deus com todo o coração e mesmo assim, continua se sentindo preso, confuso, cansado, uma angústia, um aperto no peito, como se algo estivesse sujando sua fé por dentro? E se eu te dissesse que o maior campo de batalha da sua vida não está ao seu redor, mas dentro da sua mente? E se o que tem atrasado sua caminhada espiritual não são os obstáculos visíveis, mas os pensamentos ocultos que ainda não foram purificados por Deus? E se a sua mente, hoje, estivesse clamando por um reencontro com o Espírito Santo, e você ainda não tivesse percebido? Neste vídeo, vamos mergulhar em um mistério espiritual que muitos ignoram: a purificação da mente como um ato divino de libertação profunda. Há um segredo sagrado que poucos conhecem, um segredo que muda destinos. Quando Deus começa a purificar sua mente, Ele não apenas limpa seus pensamentos, Ele muda a sua história. É nesse momento que o medo perde força, a culpa perde espaço e a fé finalmente floresce. A mente é o território onde tudo começa. Suas desejos, seus sentimentos, suas orações, sua intimidade com Deus. E se esse território estiver contaminado, até mesmo as palavras mais santas se tornam frágeis. Você pode estar tentando ser forte, mas dentro de si ainda está carregando vozes que não vêm de Deus. Vozes que você aprendeu a tolerar, mas que silenciosamente estão sabotando sua fé. Você já parou para pensar que há pensamentos que não são seus, mas foram plantados por traumas, medos, rejeições e palavras que marcaram sua alma? Pensamentos que foram aceitos como normais, mas que nunca deveriam habitar na mente de um filho de Deus? Hoje, neste vídeo, você não vai apenas ouvir uma mensagem. Você vai viver um processo de cura espiritual. Vamos caminhar juntos por passagens da palavra que revelarão o que o Espírito Santo quer fazer com você. Purificar, restaurar e renovar sua mente. Nas próximas palavras, você vai descobrir por que pensamentos impuros impedem sua alma de descansar, como identificar os sabotadores silenciosos da sua fé e, o mais importante, como permitir que o Espírito Santo comece uma limpeza real e duradoura em você. Mas atenção, essa jornada não é para quem assiste por curiosidade. É para quem tem fome de Deus. É para os que já sentiram o peso de viver uma fé real com uma mente ferida. É para você que orou em silêncio e pediu socorro. Hoje, essa resposta chegou. E antes de começarmos, deixe aqui nos comentários a frase: Senhor, purifica minha mente. Esse simples gesto é mais do que uma frase. É um altar espiritual, uma entrega. Escreva agora, como um compromisso com a libertação que Deus vai realizar neste vídeo. Curta este vídeo também, porque cada curtida obriga o YouTube a mostrar esta mensagem para outras almas sedentas, para outros filhos e filhas de Deus que estão sofrendo calados. Você será um canal de cura na vida de alguém. E isso já te torna parte de algo maior. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. E não se inscreva apenas por hábito. Faça disso um gesto espiritual. Muitas pessoas usam este conteúdo como apoio porque não tem uma igreja perto. E você, ao participar, fortalece esse elo invisível de fé e consolo. E guarde isso, o ensinamento 8, que você vai ouvir hoje pode ser a chave que desbloqueará uma bênção que você espera há anos. Agora, silencie as distrações. Desligue o ruído ao seu redor, porque está prestes a começar uma jornada onde a mente será limpa, a alma será restaurada e o Espírito Santo vai fazer morada em você. Vamos começar. 1. A batalha invisível. Quando a mente se torna o campo de guerra espiritual. Quando falamos em purificação da mente, muitos pensam que se trata apenas de ter pensamentos positivos ou evitar ideias impuras, mas a realidade espiritual vai muito além disso. A mente é o lugar onde começa e termina a maioria das batalhas espirituais que você enfrenta. E além, nesse lugar invisível e silencioso,
que se travam guerras que ninguém vê, mas que determinam se você avança ou se paralisa na sua fé. A Escritura nos dá uma chave poderosa sobre isso. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Anulamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você percebe a profundidade disso? A mente pode se tornar um lugar de fortalezas espirituais, construídas com argumentos, com raciocínios, com justificativas que parecem coerentes, mas que na verdade se levantam contra o que Deus quer fazer em você. Quantas vezes você já se sentiu sem forças para orar e, em vez de buscar o Senhor, preferiu se calar, se esconder nos próprios pensamentos, tentando resolver tudo sozinho? Quantas vezes você pensou que não era digno, que não conseguia mudar, que estava preso demais ao passado, como se houvesse uma barreira invisível entre você e Deus? Essas barreiras existem e quase sempre estão dentro da mente. A purificação começa quando você reconhece que sua mente foi palco de muitas mentiras. Mentiras que você acreditou, que você alimentou e que agora precisam ser expulsas. Mas isso não acontecerá com força de vontade, nem com frases motivacionais. Isso só será possível quando você permitir que a luz da palavra de Deus revele o que está escondido. Veja bem, o inimigo não precisa destruir sua fé. Basta que ele contamine seus pensamentos. Basta que ele faça você desacreditar, duvidar, desistir em silêncio. Basta que ele coloque uma sombra sobre suas memórias, sobre suas experiências, sobre sua identidade. E se você não estiver vigilante, essa sombra se torna parte da sua forma de pensar. É por isso que muitos oram, mas continuam ansiosos. Lêem a Bíblia, mas não se conectam com a verdade. Vão à igreja, mas saem com o mesmo peso. Porque a mente permanece em guerra, e você não pode experimentar paz no espírito se a sua mente estiver dominada pelo caos. Essa guerra, no entanto, tem uma estratégia. O inimigo não entra de forma brusca. Ele sussurra, ele se aproveita de brechas, ele lança pensamentos disfarçados de lógica, de prudência, de experiências do passado. Frases como "isso sempre dá errado", "não adianta tentar", "você nunca vai conseguir". Essas frases, quando não são confrontadas, se tornam leis internas, e a sua mente começa a se moldar a elas, como se fossem verdades absolutas. Mas Deus não criou sua mente para ser uma prisão. Ele a criou para ser um altar, um lugar onde ele possa habitar, onde a verdade floresça, onde a fé encontre raízes profundas. Por isso, o primeiro passo para a purificação é este: identificar a guerra, reconhecer que há pensamentos que não vêm de Deus e que estão aí dentro te influenciando, te travando, te adoecendo. Essa é uma confissão corajosa, porque mexe com a nossa estrutura interior, nos obriga a parar de culpar as circunstâncias e olhar para dentro. E esse olhar dói. Porque, ao olhar com honestidade, talvez você perceba que há muito tempo convive com ideias tóxicas, com lembranças não resolvidas, com medos que vestiram o manto da normalidade. E esse é o momento em que Deus começa a agir. Porque Ele não opera na superfície, Ele opera na raiz. Quando você diz: "Senhor, eu reconheço que há pensamentos aqui dentro que não são teus", você abre uma brecha para que o Espírito Santo entre e inicie uma reforma completa. Não apenas para te consolar, mas para te limpar. Não apenas para te aliviar, mas para transformar sua estrutura interna. E como Ele faz isso? Com a palavra. A palavra é a ferramenta de guerra mais poderosa que existe. Quando Jesus foi tentado no deserto, Ele não discutiu com o inimigo. Não chorou. Não gritou. Ele respondeu: "Está escrito". E é isso que você precisa começar a fazer. Quando a mente disser: "Você é fraco demais", você responde: "Está escrito. Tudo posso naquele que me fortalece". Quando o pensamento disser: "Você não tem mais jeito", responde: "Está escrito. Se alguém está em Cristo,
nova criatura é. Essa é a estratégia. Levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Não deixar que nenhuma ideia permaneça sem ser filtrada pela verdade eterna. Porque a mente não se limpa com distração. A mente se limpa com confronto, com palavra, com oração, com coragem. Porque muitos preferem continuar com pensamentos sujos, mas família, do que permitir que Deus destrua o que está deformado e reconstrua o que é santo. A purificação exige que você abra mão do conforto de pensar como sempre pensou, para entrar no desconforto de ser transformado. Mas essa dor é passageira. E o que vem depois é glorioso. Quando a mente começa a ser purificada, algo muda por completo. Você começa a orar com mais fé, a ouvir Deus com mais clareza, a tomar decisões com mais paz, a reagir com mais equilíbrio. Porque agora o campo de batalha não está mais em trevas, está sendo iluminado pela verdade. Por isso, continue comigo. Porque no próximo passo dessa jornada, vamos entender como os pensamentos se transformam em fortalezas espirituais que precisam ser derrubadas. E você vai perceber que o que parecia impossível pode ser quebrado. Quando Deus entra na mente, Ele não deixa pedra sobre pedra. Ele reconstrói tudo com base na verdade. 2. Fortalezas mentais. Como os pensamentos se tornam prisões espirituais, talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Mas os pensamentos não são apenas ideias que passam pela mente. Eles são sementes. E toda semente, uma vez plantada, tem potencial de crescimento. Um pensamento, quando não é confrontado, não desaparece. Ele cria raízes, se aprofunda e, com o tempo, pode se transformar em uma fortaleza espiritual. Uma estrutura interna que não apenas ocupa espaço, mas molda comportamentos, influencia emoções, bloqueia decisões e até deturpa a fé. E aqui está uma das maiores verdades espirituais que muitos ignoram. Alguns dos pensamentos que hoje vivem em você começaram como sussurros do inimigo, e você os aceitou como verdades, palavras como: você não é capaz, você nunca será digno, Deus se esqueceu de você, você nunca será como os outros. Essas vozes, quando não são reconhecidas como mentiras, passam a ocupar o lugar de comandos internos. E o que é mais perigoso, você começa a tomar decisões baseadas neles. A Bíblia nos alerta sobre isso em Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Ou seja, a maneira como você pensa não apenas reflete quem você é, ela define quem você se torna. Muitas das limitações que você enfrenta hoje não foram impostas por circunstâncias externas, nem por pessoas ao seu redor, mas foram construídas, tijolo por tijolo, dentro da sua mente, com pensamentos que você não percebeu, que estavam sabotando sua vida espiritual. E aqui está o ponto central deste bloco. As fortalezas mentais são espirituais, e por isso, não podem ser vencidas com esforço humano, nem com motivação passageira. Só podem ser destruídas com armas espirituais. Em 2 Coríntios 10, Paulo diz que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Mas quais são essas armas? A primeira é a palavra de Deus. Não qualquer palavra, mas a verdade revelada nas Escrituras, proclamada com fé. A segunda é a oração. Não aquela oração superficial, mas a oração que toca a raiz da alma, que derrama diante de Deus tudo o que está escondido. A terceira é a confissão da fé. Declarar com a boca aquilo que Deus diz, mesmo quando a mente ainda está em conflito. E a quarta é a vigilância constante, porque pensamentos errados tendem a voltar, e só uma mente treinada saberá expulsá-los de novo, até que percam o poder. Mas talvez você se pergunte: como saber se estou preso a uma fortaleza mental? Observe seus padrões. Você sempre desiste antes de começar? Você sente que não é capaz, mesmo tendo talentos? Você vive em constante comparação, dúvida ou culpa?
Mesmo sendo uma pessoa de fé, esses padrões, quando se repetem por muito tempo, são sinais claros de que há fortalezas levantadas dentro de você. E essas fortalezas são como castelos com muros altos, que impedem você de enxergar a verdade do lado de fora. Mesmo quando a graça está sendo oferecida, você se sente indigno. Mesmo quando a porta está aberta, você acha que não pode atravessar. O problema não está na realidade, mas na lente pela qual você a enxerga. E essa lente é a sua mente. Uma fortaleza mental distorce sua identidade espiritual. Ela faz com que você se enxergue pelos erros que cometeu, pelas palavras que ouviu, pelas feridas que carrega, e não pela nova criatura que você é em Cristo. E a purificação da mente passa necessariamente pela demolição dessas estruturas. Mas atenção, derrubar uma fortaleza exige persistência, porque essas construções não surgiram da noite para o dia. Elas foram levantadas ao longo dos anos, com repetições, com traumas, com silêncio, e por isso, Deus não irá simplesmente apagar tudo com um estalar de dedos. Ele vai te ensinar a lutar, vai te dar armas, vai te mostrar como confrontar cada mentira, porque o que Ele quer construir em você exige estrutura sólida. Baselamp, terreno consagrado. A sua mente precisa deixar de ser um campo de batalhas descontroladas e passar a ser um território consagrado. Um lugar onde Deus tem a liberdade para plantar o que é eterno. E para isso, é preciso limpar. Limpar não é apenas tirar a poeira. É arrancar o que foi enraizado. É olhar de frente para pensamentos que você alimentou por anos e dizer: isso não é mais bem-vindo aqui. Essa mentira não combina com a minha nova identidade. Esse padrão não vai mais reger minhas decisões. Minha mente pertence a Cristo. Essa limpeza vai gerar desconforto, vai trazer memórias antigas, pensamentos que pareciam enterrados, mas ainda estavam vivos. Mas é justamente nesse confronto que começa a cura, porque o que não é trazido à luz permanece comandando nas sombras. Deus quer derrubar essas fortalezas, mas Ele não fará isso sem o seu consentimento. Você precisa se posicionar, precisa dizer: Senhor, eu quero que a minha mente seja livre, e a partir daí, você começa a declarar a verdade em vez da mentira, a repetir a promessa em vez da dúvida, a confiar na palavra em vez da emoção. E quando isso acontecer, você vai começar a perceber algo extraordinário. Suas decisões vão mudar, sua maneira de orar vai mudar, sua capacidade de ouvir Deus vai mudar, sua identidade espiritual vai florescer. Porque quando uma fortaleza cai, o reino de Deus se estabelece naquele lugar. E é por isso que no próximo bloco vamos entender como a renovação da mente não é um evento único, mas um ato diário de adoração. E como essa disciplina espiritual pode se tornar o alicerce da sua transformação mais profunda. 3. A renovação da mente como um ato diário de adoração. Maioria dos cristãos, ao ouvir falar em renovação da mente, pensa em um momento extraordinário de libertação. Uma oração forte, uma revelação divina, um culto marcante. Mas a verdade espiritual é muito mais profunda e contínua. A renovação da mente não é um evento, é uma disciplina. E mais do que isso, é um ato de adoração diário. Você já se perguntou como adorar a Deus com algo que ninguém vê? Com palavras, com gestos, com louvores. Mas e os pensamentos? Como entregar a Deus essa parte tão íntima e silenciosa? A resposta está na própria Escritura. Em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo declara: apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você percebe o que Paulo está revelando aqui? O culto racional, aquele que Deus realmente aceita, começa na mente. É ali que a adoração verdadeira se inicia. Porque é impossível amar a Deus de todo o coração e continuar pensando como se Ele não existisse. É impossível querer viver no Espírito e manter a mente alimentada pelas coisas da carne
renovar a mente. Portanto, é uma prova de amor a Deus. Um gesto de devoção, uma entrega silenciosa e constante. A cada dia, você escolhe em que vai pensar. A cada manhã, você decide o que vai permitir entrar no seu território interior. Isso é adoração. Mas aqui está uma verdade desconfortável. Se você não renovar sua mente intencionalmente, ela será ocupada por padrão. E o padrão deste mundo é contrário ao padrão do céu. A mente, como um campo fértil, sempre será preenchida. Se não for por verdades bíblicas, será por mentiras culturais. Se não for por promessas divinas, será por medos humanos. Se não for pela fé, será pela ansiedade. Por isso, a renovação da mente é uma guerra silenciosa, mas diária. E como essa renovação acontece? Na prática, ela começa com escolhas pequenas, mas constantes. Escolher acordar e agradecer, mesmo quando a alma quer reclamar. Escolher ler um versículo antes de abrir as redes sociais. Escolher calar quando a mente quer julgar. Escolher lembrar das promessas de Deus, mesmo quando os sentimentos dizem o contrário. São nessas escolhas simples que a mente vai sendo moldada. São nesses detalhes que a transformação começa. Você já percebeu como o mundo alimenta a mente com tudo o que contamina? Basta alguns minutos navegando na internet para se deparar com comparações, medos, julgamentos, sensualidade, desespero. E se você não vigiar, sua mente será moldada por isso. Mesmo que seu coração ainda ame a Deus, é por isso que muitos cristãos sinceros vivem em conflito. Porque amam a Deus, mas alimentam a mente com o que o entristece. Oram com fé, mas pensam com dúvida. Leem a palavra, mas repetem padrões de pensamento que foram herdados do mundo, da dor ou da cultura. E aqui está o chamado que o Espírito Santo está fazendo hoje. Transforme sua mente em um altar. Torne cada pensamento uma oferta. Oferta a Deus não apenas seu tempo, sua voz, sua presença, mas também o seu pensamento. Essa é a verdadeira renovação. Quando você passa a vigiar não só o que diz, mas o que pensa. Quando você identifica os pensamentos que não glorificam a Deus e decide que eles não terão mais espaço. Quando você declara, esse pensamento não vem do Pai. Essa lembrança não é mais bem-vinda aqui. Essa ideia não combina com a minha identidade em Cristo. E ao fazer isso, você começa a transformar o interior. A mente que antes era um campo de ruídos, começa a se tornar um lugar de revelação. Os pensamentos que antes geravam ansiedade, agora geram louvor. As ideias que antes traziam confusão agora são substituídas por paz. Filipenses 4, versículo 8, nos dá uma lista clara para esse processo. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Esse versículo não é um conselho, é uma ordenança espiritual. É como se Deus estivesse dizendo: alimente sua mente com o que vem do céu, não com o que vem do mundo, porque Ele sabe. A mente molda a alma, a mente alimenta o espírito, a mente influencia até o corpo, e é por isso que renovar a mente é tão sagrado, porque é por meio dela que a vontade de Deus se revela com clareza. Como Paulo diz em Romanos 12, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você percebe? Só experimenta a vontade de Deus quem tem a mente transformada. Só reconhece o caminho certo quem tem os pensamentos purificados. Só consegue discernir os tempos de Deus quem aprendeu a filtrar os ruídos internos. Por isso, a partir de hoje, tome a decisão de adorar a Deus com seus pensamentos. Transforme sua mente em altar. Torne o ato de pensar um gesto espiritual. E pouco a pouco, você verá o milagre acontecer. Você começará a descansar. Começará a ouvir Deus com mais nitidez. Começará a tomar decisões com mais segurança. Começará a viver com mais leveza. Porque a mente renovada é como uma janela aberta para o céu.
E quando o céu entra, tudo muda. No próximo bloco, vamos compreender como as palavras que você profere são reflexo direto do que sua mente acredita. E como, por meio da confissão, você pode moldar novamente o seu mundo interior. O que o sai da sua boca revela o que governa os seus pensamentos. E isso será a chave para o próximo passo da sua libertação. 4. As palavras que você fala revelam e moldam o mundo da sua mente. Você já prestou atenção nas palavras que repete todos os dias, mesmo sem perceber? Já se deu conta de como suas expressões mais comuns revelam exatamente o que está acontecendo dentro da sua mente? Frases como: minha cabeça não aguenta mais, eu não sou bom nisso, nada dá certo para mim, eu sempre erro. Essas palavras ditas quase de forma automática são declarações espirituais e moldam sua realidade. O que você diz com frequência, sua mente absorve como verdade. O que você confessa em voz alta, seu interior interpreta como direção. E com o tempo, você começa a viver como se aquilo fosse inevitável. Jesus mesmo nos alertou sobre isso. Em Mateus capítulo 12, versículo 34, ele declara: a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, as palavras são espelhos. Elas não surgem do nada, elas brotam daquilo que habita seus pensamentos. Uma mente cansada fala com desânimo. Uma mente ansiosa fala com pressa. Uma mente ferida fala com amargura. Mas uma mente purificada fala com fé. E aqui está uma chave espiritual que precisa ser revelada. Não é apenas a mente que influencia o que você fala. É também o que você fala que reforça o que sua mente acredita. É como um ciclo. A mente forma uma ideia. Você declara essa ideia em voz alta. E ao declarer, reforça a raiz que a gerou. E assim, o pensamento se aprofunda. A crença se fortalece. E a realidade se molda de acordo com essa convicção, mesmo que ela esteja errada. A palavra de Deus vai ainda mais fundo. Em Provérbios 18, versículo 21, está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Isso significa que suas palavras têm peso eterno, têm consequência espiritual. Elas não desaparecem. Depois que são ditas, elas ecoam dentro da sua mente, moldam o ambiente da sua alma e direcionam suas atitudes. O que você fala sobre si mesmo é o que sua mente vai aprender a acreditar. Por isso, se você quer viver uma purificação verdadeira, precisa também purificar a sua fala. E isso começa com a confissão da verdade, mesmo quando o coração ainda está em batalha. É quando você declara: eu sou amado por Deus. Eu sou filho do Altíssimo. Eu sou renovado pela palavra. Eu tenho a mente de Cristo. Eu sou livre da culpa, do medo, da comparação. Essas declarações não são frases motivacionais. São sementes espirituais. E sementes, quando lançadas sobre solo fértil, geram frutos. Sua mente precisa ouvir sua voz, dizendo o que Deus diz. Sua alma precisa ouvir de você mesmo a verdade que está escrita. Seu coração precisa ser realinhado à sua boca. Porque a fé não entra apenas pelos olhos e ouvidos. Ela também entra pela confissão. Você sabia que o inimigo não pode ler sua mente, mas ele escuta a sua boca? Ele observa o que você diz em momentos de dor, em momentos de fraqueza, em momentos de provação. E se a sua fala é contaminada por derrota, desespero ou dúvida, ele usa essas palavras como material para construir novas fortalezas. Mas se a sua fala é firmada na palavra, ele não encontra base para avançar. A confissão é uma muralha espiritual, uma blindagem mental. Veja o que o salmista Davi fazia. Em Salmos 42, verso 5, ele diz: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Davi está falando com sua própria alma. Ele está educando a sua mente. Está reprogramando seus pensamentos com a confissão de fé. Ele não esperava o sentimento melhorar para declarar. Ele declarava a verdade para então mudar o sentimento.
Esse é o caminho. Você não precisa esperar se sentir forte para falar. Com autoridade, você precisa falar com autoridade para então se sentir forte. A confissão da palavra não é um reflexo da sua força emocional. É um ato de guerra espiritual. É quando você levanta a espada da verdade em meio ao caos da mente. É quando você diz: não importa o que eu sinta, importa o que está escrito. E o que está escrito é mais real do que qualquer sensação. Mas atenção, não confunda confissão com repetição vazia. Não adianta repetir frases prontas de autoajuda se elas não estão alinhadas com a palavra de Deus. O que transforma não é o otimismo, é a escritura. O poder está no conteúdo e na fonte daquilo que você declara. Por isso, encha sua mente de versículos, memórias e promessas. Ore com base na palavra e, principalmente, fale com a sua própria alma. Quando o medo tentar dominar, diga: eu não recebi espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Quando a culpa tentar gritar, diga: já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando o passado tentar assombrar, diga: o que era velho passou. Eis que tudo se fez novo. Essas declarações são luzes no meio da escuridão mental. São martelos espirituais que quebram as correntes das fortalezas internas. São janelas que se abrem para que o céu entre. A cada dia, ao acordar, fale. Fale com fé. Fale com firmeza. Fale com autoridade. Felcomo, Quim, J. É livre, mesmo antes de sentir a liberdade, porque a sua mente será treinada pelas palavras que você mais ouvir, especialmente as que saem da sua própria boca. No próximo bloco, vamos compreender como o ambiente ao seu redor pode alimentar ou intoxicar sua mente. Porque não basta cuidar dos pensamentos, é preciso cuidar também do que você ouve, vê e com quem você anda. A mente limpa precisa de um ambiente limpo, e essa será a próxima etapa da sua jornada. 5. O ambiente que te cerca pode alimentar ou intoxicar somente você. Pode estar fazendo de tudo para renovar sua mente. Pode estar orando, lendo a palavra, confessando verdades bíblicas com sinceridade. Mas se o ambiente ao seu redor continuar intoxicando sua alma, o esforço se tornará um ciclo de frustração. Porque o lugar onde você vive, as vozes que você ouve, os conteúdos que você consome e as pessoas com quem você caminha diariamente têm um poder imenso sobre o que você pensa e sente. A mente humana é profundamente influenciável. Ela se adapta ao que a cerca. Ela absorve padrões, imita comportamentos, normaliza o que vê com frequência. E sem perceber, você pode estar lutando para manter uma mente limpa dentro de um ambiente sujo. Você tenta se concentrar nas promessas de Deus, mas passa o dia exposto a conversas negativas, críticas, destrutivas, ruídos emocionais, conteúdos que contradizem tudo o que você acredita. Você entende o que isso significa? A sua mente pode estar em guerra não porque você não ama Deus, mas porque você ainda está cercado por influências que alimentam o que Deus quer purificar. A Bíblia é direta sobre isso. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, Paulo escreve: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Essa corrupção não acontece de uma vez. Ela é sutil, progressiva. Você começa ouvindo críticas e julgamentos, e depois começa a pensar como quem julga. Você assiste conteúdos que exaltam valores distorcidos, e depois começa a tolerar aquilo que antes te incomodava. Você se cerca de pessoas que vivem na superficialidade da fé, e aos poucos começa a se sentir deslocado por querer ir mais fundo. A renovação da mente exige não só um confronto interno, mas uma vigilância externa. É preciso cuidar do ambiente, porque não adianta limpar a mente pela manhã e deixá-la exposta ao lixo durante o dia. Veja o que diz o Salmo 1, logo nos primeiros versículos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Perceba a progressão.
andar, deter-se, assentar-se. A mente que caminha por ambientes contaminados, se não for vigilante, acaba parando. E, se para, corre o risco de se acomodar. E uma mente acomodada no erro, perde a sensibilidade para o que é sagrado. Agora, reflita comigo. Com quem você mais conversa? Que tipo de conteúdo você mais consome? As palavras que você escuta diariamente exaltam Deus ou alimentam a dúvida, o medo, a comparação? As conversas que você mantém edificam a sua fé ou te afastam da presença de Deus? Essas perguntas precisam ser respondidas com honestidade, porque é impossível manter a mente limpa se o coração está mergulhado num ambiente impuro. Não é questão de julgamento, é questão de sobrevivência espiritual. Mas atenção, isso não significa que você precisa se isolar do mundo. Significa que você precisa viver intencionalmente. Você pode estar cercado por situações difíceis, mas ainda assim, manter um ambiente espiritual interno saudável. Jesus andava entre pecadores, mas sua mente estava tão cheia do Pai que o mundo não conseguia contaminá-lo. E como fazer isso na prática? Crie um ambiente espiritual dentro do seu lar. Coloque músicas que exaltem o nome de Deus. Leia a palavra em voz alta. Ore pelos cômodos. Escreva versículos e espalhe pela casa. Transforme seu espaço físico num lugar onde o céu se sente em casa. Isso muda a atmosfera. Isso purifica a mente. Vigie o que você assiste. Pergunte-se: isso me aproxima ou me afasta da presença de Deus? Não aceite como normal o que contamina sua alma. O que você vê diariamente passa a moldar seus pensamentos. Escolha suas companhias com sabedoria. Nem toda conversa é neutra. Há palavras que edificam e há palavras que adoecem. Busque pessoas que te levem mais perto de Cristo. E se não for possível evitar ambientes difíceis, entre neles revestido com oração. E saia deles se purificando com louvor e palavra. Crie momentos intencionais de silêncio. Desligue o ruído do mundo. Sente-se com Deus. Respire em sua presença. Deixe que o Espírito Santo limpe o que foi absorvido ao longo do dia. A mente precisa de silêncio para reorganizar o que é eterno. O que o Senhor está te ensinando hoje é que a mente precisa de um ambiente limpo para florescer, e esse ambiente começa com suas escolhas diárias. O que você decide tolerar, o que você decide ouvir, o que você decide permitir que te influencie. Talvez você more em um lugar difícil, com pessoas que ainda não conhecem a fé. Talvez o ambiente seja barulhento, caótico, pesado, mas pode ser o ponto de luz. Você pode transformar o clima espiritual do seu lar. Comece com pequenos gestos. Uma oração, uma canção, um versículo colado no espelho. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa começar. E quando você começar, o céu começa a te acompanhar. No próximo bloco, vamos mergulhar ainda mais fundo, quando o passado não resolvido se torna um eco dentro da mente, aprisionando a alma e bloqueando a fé. Porque não basta cuidar do presente, é preciso curar o que ainda grita por dentro. 6. Quando o passado ecoa na mente e bloqueia o presente, você já viveu algo tão marcante que, mesmo depois de anos, parece que aquilo ainda vive dentro de você. Já sentiu que há lembranças que não envelhecem, que permanecem ativas como feridas que não cicatrizam? Há dores que o corpo esquece, mas que a mente continua carregando em silêncio. Há palavras que ninguém mais lembra, mas que continuam ecoando dentro de você. Há episódios do passado que, mesmo sem serem mencionados, ainda influenciam a forma como você se enxerga, ora, sente e decide. E esse é um dos maiores obstáculos para uma mente purificada. Os ecos do passado. A mente, quando não é curada, se torna um repositório de memórias deformadas. E essas memórias, carregadas de dor, rejeição, culpa ou vergonha, se infiltram nos pensamentos do presente e contaminam tudo. Você tenta confiar, mas algo diz que será traído de novo. Tenta avançar, mas uma voz interna diz que não merece. Você tenta orar, mas sente que Deus está distante, não porque Ele esteja longe, mas porque sua mente ainda está presa à ideia de que Ele não responde a pessoas como você. Esses pensamentos não surgem do nada, eles são alimentados por
lembranças não resolvidas. E o que não é resolvido é revivido. Não importa quanto tempo tenha passado. O tempo pode disfarçar a dor, mas não cura aquilo que não foi entregue. Veja o exemplo do apóstolo Paulo. Ele carregava um passado. Denso perseguidor da igreja, cúmplice de mortes. Se alguém tinha razões para viver aprisionado pela culpa, era ele. Mas em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, ele escreve: Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Paulo não está dizendo que perdeu a memória. Ele está dizendo que fez uma escolha consciente de não deixar o passado governar seu presente. Ele não ignora o que viveu, mas também não permite que aquilo defina quem ele é em Cristo. E essa é a chave que o Espírito Santo quer te entregar agora. Você não precisa apagar o que viveu, mas precisa redimir o que ainda te prende. Precisa olhar para as cenas dolorosas com os olhos de Jesus. Precisa permitir que a cruz entre nas lembranças. Precisa declarar que a sua identidade não está mais vinculada ao que te feriu, mas àquele que te curou. A mente só pode ser purificada quando as memórias são entregues. Enquanto você tentar esconder o que ainda dói, o inimigo continuará usando isso como ferramenta para te manipular. Ele sussurra: você não mudou de verdade. Você sempre vai fracassar. Você nunca será digno. E você acredita, não porque seja verdade, mas porque essas vozes falam com a mesma linguagem da lembrança que ainda dói. Mas hoje o Espírito Santo te convida a uma entrega profunda, a abrir as gavetas da alma onde você escondeu suas piores memórias, a permitir que ele entre nesses cômodos escuros da mente, não com julgamento, mas com luz, porque a luz não condena. E o que é revelado pode ser tratado. Talvez você tenha vergonha do que viveu. Talvez você tenha se culpado durante anos por escolhas erradas. Talvez você carregue palavras ditas por alguém que te feriu. E até hoje, vive tentando provar que aquilo não é verdade. Mas o Senhor te diz agora: você não precisa mais provar nada. Você só precisa me deixar limpar. Quando Deus entra no passado, Ele não apenas consola, Ele reconstrói, Ele resignifica, Ele transforma dor em testemunho, culpa em graça, vergonha em liberdade, ferida em ministério. Mas essa transformação começa por um ato de coragem. Aceitar que o passado já não tem o direito de gritar mais alto do que a cruz. Você precisa dizer, com autoridade espiritual: isso aconteceu, mas não me define. Mas eu fui ferido, mas fui curado. Eu errei, mas fui perdoado. Eu me perdi, mas fui reencontrado. Essas declarações quebram correntes. Essas verdades silenciam vozes antigas. Essas palavras são como bálsamos que cicatrizam. Amém. Porque quando o Espírito Santo entra na memória, ele não apaga a história, menos ele reescreve o significado. Você lembra de José, no Egito, traído pelos irmãos, vendido como escravo preso injustamente. Mas quando teve um filho, deu-lhe o nome de Manassés, que o significa: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Gênesis capítulo 41, versículo 51. José não perdeu a memória, mas ganhou uma nova perspectiva. Ele não vivia mais com os olhos fixos no que sofreu, mas com o coração firmado no que Deus construiu a partir da dor. E é isso que Deus quer fazer com você. A partir de hoje, não permita que o passado defina seu valor. Permita que ele apenas confirme uma verdade: você sobreviveu e agora está sendo curado. No próximo bloco, vamos ver como o medo, esse visitante silencioso, se infiltra nos pensamentos, paralisa a fé e tenta impedir a mente de confiar. E mais importante, como vencê-lo com a verdade e a paz que só Deus pode oferecer. 7. O medo que silencia a fé e toma conta da mente. Poucas forças espirituais são tão silenciosas, persistentes e corrosivas quanto o medo. Ele não chega com estardalhaço. Ele se infiltra com sutileza. Veste-se de prudência. Disfarça-se de preocupação. Assume o tom da lógica. Mas na verdade,
é um sabotador da fé. O medo não apenas distorce o futuro, ele paralisa o presente. E quando se instala na mente de alguém que ama a Deus, ele não destrói com gritos, ele destrói com suposições. É aquele "e se" que você repete em silêncio. E se não dar certo? E se me ferirem de novo? E se for Deus quem está em silêncio? E se eu tiver enganado? O medo, na sua forma mais cruel, não diz que você vai cair. Ele diz que talvez você caia. E essa dúvida basta para que a mente fique em colapso. Não é à toa que a Bíblia repete dezenas de vezes a frase "não temas". Essa é uma das ordens mais insistentes de toda a Escritura. Não porque Deus ignore a realidade das nossas lutas, mas porque Ele conhece o poder que o medo tem de travar a mente, antes mesmo de a batalha começar. Quando o medo assume o comando da mente, a fé deixa de ser o norteador da vida, e tudo passa a ser filtrado pela possibilidade do fracasso, da perda, da decepção. A mente deixa de confiar no Deus do impossível e passa a planejar cada passo com base em um sistema de defesa emocional, onde tudo precisa ser controlado, analisado, garantido. Mas fé não combina com controle. E a mente que deseja caminhar com Deus precisa ser libertada dessa escravidão silenciosa. O medo transforma promessas em riscos, torna os caminhos de Deus em terrenos suspeitos, faz com que até mesmo uma bênção pareça uma ameaça. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel às portas da Terra Prometida. Após tantos milagres, tantas provas do cuidado divino, eles recuam. Por quê? Porque ouviram o relato de que na terra havia gigantes. E, em vez de lembrar do Deus que abriu o mar, preferiram crer nos espias que alimentaram a dúvida. O medo foi maior que a lembrança da fidelidade. O medo distorceu a visão. Eles estavam prontos para entrar, mas a mente ainda estava acorrentada à lógica do deserto. Quantos de nós, hoje, também já estivemos diante da porta aberta, da resposta tão esperada, do caminho preparado, e voltamos atrás? Não porque Deus não quisesse, mas porque nossa mente ainda estava refém da insegurança. O medo é um construtor de fortalezas mentais. Ele se aproveita de memórias passadas, de experiências dolorosas, de palavras malditas que ouvimos, e ergue dentro de nós um sistema de bloqueios internos. Assim, mesmo quando a fé começa a florescer, ele a sufoca com as mesmas frases recorrentes. Você não está pronto. Você vai se decepcionar. Você não vai suportar. E o mais trágico é que, ao ouvir essas vozes dia após dia, o cristão sincero começa a interpretar los como sensatez, como vasentir, como discernimento. Mas a palavra de Deus é clara. O perfeito amor lança fora todo medo. 1 John, capítulo 4, versículo 18. Isso significa que, onde o amor de Deus é conhecido plenamente, o medo não tem mais espaço, porque o medo se alimenta de dúvidas sobre o caráter de Deus. Ele só reina onde o amor ainda não foi plenamente compreendido. Quando você entende profundamente que Deus te ama, cuida de cada detalhe, nunca te abandona e tem o controle sobre tudo, o medo se cola, porque não encontra mais solo fértil. A mente limpa não é aquela que nunca sente medo, mas não permite que o medo se torne critério de decisão. É aquela que escolhe confiar, ainda que o coração esteja tremendo, que dá o passo de fé, mesmo quando os pés vacilam, que lembra das promessas, mesmo quando os pensamentos querem fugir. A mente limpa é treinada para reconhecer os gatilhos do medo, e em vez de ceder, declarar a verdade da palavra. Quando você disser, estou com medo de tentar, declare, tudo posso naquele que me fortalece. Quando surgir a ideia, e se eu for rejeitado, diga, fui aceito no amado. Quando o pensamento gritar, vai dar errado, declare, se Deus é por mim, quem será contra mim? Esse tipo de resposta não é automática. Ela precisa ser treinada, porque o medo é teimoso. Ele volta, ele se esconde. LUSA novas, máscaras. Mas uma mente alinhada com o Espírito aprende a discernir.
Isso não é Deus falando. Isso é o inimigo tentando me paralisar. E ao identificar, ela reage com fé, com adoração, com verdade. É assim que se constrói um novo. É assim que o Espírito Santo molda uma mentalidade vitoriosa, firme, equilibrada. A mente purificada não é aquela que vive no mundo da negação, mas aquela que encara o medo de frente, com a espada da palavra na mão. E é assim que você deve agir a partir de hoje. Não permita mais que o medo dite o ritmo da sua fé. Não aceite que os pensamentos de insegurança governem sua jornada. O Espírito Santo te chama a um novo nível de confiança, onde as promessas têm mais peso do que os perigos, onde a voz de Deus se torna mais alta que a dos seus traumas, e onde a paz começa a guardar a sua mente como uma muralha inabalável. No próximo bloco, vamos abordar mais um inimigo silencioso que age dentro da mente: a comparação. Um veneno disfarçado que rouba a paz, distorce a identidade e impede o crescimento espiritual. E talvez, sem perceber, ele já esteja te fazendo duvidar do seu próprio valor. 8. A comparação. O veneno silencioso que rouba sua paz e distorce sua identidade entre todas as armadilhas sutis que contaminam a mente do cristão. Poucas são tão destrutivas quanto o hábito de se comparar. A comparação é um veneno que não chega com aviso. Ela entra devagar, se instala como um pensamento aparentemente inofensivo e, quando menos se espera, já está corroendo a identidade, roubando a alegria e intoxicando silenciosamente a alma. Ela começa com observações inocentes. Por que fulano já conseguiu e eu não? Por que a vida daquela pessoa parece tão abençoada, enquanto a minha continua parada? Por que Deus usa aquele irmão com tanto poder e eu continuo aqui, lutando com os mesmos desafios? Esses pensamentos, à primeira vista, podem parecer normais, até compreensíveis, mas o que muitos não percebem é que a comparação, quando alimentada, se transforma em um laço invisível que aprisiona a mente em um ciclo de frustração constante. A comparação é traiçoeira porque se apresenta como admiração, mas se transforma em inveja. Começa com inspiração, mas termina em autoacusação. E o pior de tudo, ela é alimentada por uma ilusão. A ilusão de que a grama do outro é mais verde, de que o caminho do outro é mais fácil, de que a vida do outro é mais perfeita. Mas a verdade é que você nunca vê o bastidor da dor do outro. Você enxerga a superfície e a compara com o caos que conhece dentro de si. E essa comparação é injusta, cruel e mentirosa. Você passa a duvidar do seu próprio valor, não porque Deus o diminuiu, mas porque você decidiu olhar para a medida do outro, em vez de confiar no processo que Deus está construindo em você. A Escritura nos alerta contra isso. Em Gálatas capítulo 6, versículo 4, Paulo escreve: cada um examine a sua própria obra, e então terá motivo de gloriar-se somente em si, e não em outro. O chamado é claro. Olhe para o que Deus está fazendo em você, não com orgulho, mas com gratidão. Não com vaidade, mas com reverência. Porque o Senhor não distribui bênçãos por comparação, mas por fidelidade. Ele não te mede pelo progresso alheio, mas pela entrega do teu coração. Você foi criado de forma única. Seu chamado é único. Seu tempo é único. Seu crescimento é único. E quanto mais cedo você aceitar essa verdade, mais leve será sua jornada. A comparação não apenas distorce a percepção que você tem de si mesmo, ela afasta a mente da presença de Deus. Porque onde há insatisfação, não há espaço para adoração plena. Onde há disputa silenciosa, não há descanso. Onde há comparação, há sempre um sentimento de que falta algo. E essa sensação constante de inadequação se torna um buraco espiritual que nada preenche, porque nasceu de um olhar equivocado. Quantas vezes você já diminuiu suas próprias conquistas porque elas pareciam pequenas perto das dos outros? Quantas vezes você deixou de celebrar uma vitória porque, ao olhar para o lado, teve a impressão de que a vitória alheia era maior? Quantas vezes você já questionou a Deus, em silêncio, achando que Ele abençoa mais uns do que outros? E todas essas sensações
nascem de uma mente que ainda não entendeu que o reino de Deus não é uma corrida de competição, mas uma caminhada de fé. A linha de chegada é Cristo, e cada um de nós está sendo moldado à imagem dele, não ao reflexo de ninguém mais. Quando Jesus contou a parábola dos talentos, ele deixou isso claro. Um servo recebeu 5, outro 2, outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Mateus, capítulo 25, versículo 15. O Senhor não exigiu que o dos rendesse 5, nem que o de um rendesse 2. Ele esperava fidelidade, não comparação. Mas o servo que enterrou o talento não fez isso por incapacidade. Ele o fez porque teve medo, porque se sentiu menor, porque se comparou. E essa comparação o paralisou. Quantos hoje estão enterrando seus dons porque acham que são pequenos demais, invisíveis demais, imperfeitos demais? Estão olhando para o talento do outro e, em vez de se inspirarem, se condenam. E essa condenação interior é alimentada todos os dias por uma mente que esqueceu o próprio valor. A purificação da mente exige também esse enfrentamento. Romper com o espírito de comparação. Isso começa por aprender a olhar para si, mesmo com os olhos de Deus. Ver não só o que ainda falta, mas tudo o que já foi curado, transformado, amadurecido. Começar a agradecer pelo processo, mesmo que ele pareça lento. Porque quem olha para o céu, caminha. Quem olha para os lados, tropeça. Deus não te chamou para repetir o caminho de ninguém. Ele te chamou para manifestar, com autenticidade, a glória dele em você. O Espírito Santo não busca cópias, ele busca rendição. E uma mente rendida é aquela que sabe: sou como sou, pelas mãos do oleiro. Hoje, o Senhor quer te ensinar a se libertar da comparação, a voltar os olhos para o alto, a honrar seu processo, a respeitar seus próprios limites, que ele já te entregou, a não medir seu progresso pela régua dos outros, mas pela fidelidade do seu coração. Porque no reino de Deus, o mais importante não é a velocidade com que você caminha, mas a direção para onde você está. Então, e se você estiver indo em direção a Cristo, mesmo que a passos lentos, você está no caminho certo. No próximo bloco, vamos descobrir como a mente purificada se torna o altar, onde o Espírito Santo deseja habitar. Porque a transformação não termina com um confronto, ela culmina com a consagração. E talvez você ainda não saiba, mas sua mente foi criada para ser morada santa. 9. A mente purificada, um altar onde o Espírito Santo se manifestar, um segredo poderoso escondido nas Escrituras. E poucos param para refletir sobre ele. Deus sempre escolheu lugares puros para manifestar sua glória. No Antigo Testamento, o tabernáculo era separado, santificado, cuidadosamente preparado para que a presença divina pudesse habitar. No Templo de Salomão, cada detalhe era consagrado. Nada impuro podia permanecer onde Deus desejava se revelar. E hoje, essa verdade continua viva, mas de forma ainda mais íntima. O lugar que Deus deseja purificar e habitar com sua glória é a sua mente. Sim, a mente humana, este espaço invisível, onde se formam pensamentos, onde se assentam lembranças, onde nascem decisões, foi criada com um propósito sagrado: ser um altar vivo de comunhão com o Espírito Santo. Mas o que muitos ignoram é que, enquanto esse altar estiver tomado por ruídos, por pensamentos contaminados, por distrações, ele não poderá se tornar o que foi projetado para ser um trono interior, onde a voz de Deus se faz clara, onde a paz se instala, onde a verdade reina e onde a direção do céu pode ser recebida sem confusão. Uma mente purificada não é apenas uma mente que se livrou dos pensamentos negativos. É uma mente que foi separada para Deus. Ela não vive apenas tentando resistir ao mal, mas foi convertida em espaço sagrado, em ambiente espiritual de habitação divina. Isso transforma tudo, porque quando a mente se torna um altar, os pensamentos não vêm apenas da carne, mas do espírito. As decisões não nascem mais do medo, mas da sabedoria. As reações não são impulsivas,
mas temperadas pela paz. A voz que se ouve no íntimo não é mais a da acusação ou da dúvida, e do Senhor, falando suavemente como um pai que habita com o filho. Veja o que diz Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse texto não é apenas um conselho ético, ele é uma revelação espiritual. A mente renovada se torna capaz de discernir a vontade de Deus. Ou seja, a purificação da mente não é um fim em si mesma, ela é a preparação do altar. Ela é o início da comunhão profunda. Ela é o caminho que conduz à intimidade. Quantos cristãos hoje vivem frustrados porque não conseguem ouvir Deus? Ou porque sentem que suas orações não têm resposta? Em muitos casos, o problema não está na fé, nem na sinceridade, nem na teologia. O problema está no excesso de ruído dentro da mente. Uma mente tumultuada, cheia de estímulos mundanos, carregada de distrações, ansiedades e pensamentos acelerados. Não consegue distinguir o som suave do Espírito, porque Deus não compete com o barulho. Ele fala com quem silencia. Ele se revela a quem purifica. Ele habita onde há reverência. Por isso, o Espírito Santo está te chamando hoje a transformar sua mente em altar. Não mais um campo de guerra. Não mais um depósito de dores. Não mais um eco do mundo. Mais um lugar separado, limpo, preparado para a glória de Deus. Isso começa com entrega, com disciplina espiritual, com a escolha de vigiar pensamentos, selecionar com sabedoria o que entra pelos olhos e ouvidos, estabelecer tempos de silêncio e oração, redirecionar o foco para as coisas do alto. Você lembra de quando Moisés subia ao monte para se encontrar com Deus? Ele deixava o acampamento, o povo, os ruídos, as distrações, e no silêncio do monte, onde tudo era entregue, ele se tornava altar vivo, tão íntimo de Deus que seu rosto brilhava. Hoje, você não precisa subir fisicamente um monte, mas pode, dentro da sua mente, preparar o mesmo ambiente, separar momentos para a palavra, silenciar as comparações, esvaziar-se das acusações e declarar: Senhor, essa mente agora é tua. Fala comigo, habita aqui. Uma mente consagrada não vive em guerra constante. Ela se torna casa de paz. Ela é restaurada no modo de pensar, de sentir, de reagir. E isso se reflete em todas as áreas da vida, nas palavras que você diz, nas decisões que você toma, nas conversas que você escolhe manter, nos conteúdos que você aceita assistir. Porque, quando a mente é um altar, tudo ao redor muda, os padrões se elevam, os valores se ajustam, a sensibilidade espiritual aumenta. O pecado já não é tolerado com facilidade. A mentira já não encontra mais abrigo. O medo perde força, a ansiedade perde espaço, e a fé finalmente começa a respirar com liberdade. Talvez, até hoje, sua mente tenha sido um campo de batalha, mas a partir de agora, ela pode se tornar um templo, um lugar de adoração, um espaço de revelação, uma morada de comunhão. E quando isso acontecer, você vai perceber que Deus já não precisa mais gritar para ser ouvido, porque o coração estará quieto e o altar pronto. No próximo bloco, vamos entrar no momento mais sensível da jornada, quando, após a purificação, a mente é preparada para receber direções claras de Deus, e como a renovação do pensamento pode se tornar o primeiro passo de um novo destino. 10. Quando Deus assume o controle da sua mente e te conduz para o destino que Ele preparou à mente humana. É como um leme, pequena, invisível, mas com poder de direcionar toda a embarcação da vida. Muitos não percebem, mas é a mente que determina os rumos do coração, os caminhos da alma e as escolhas do espírito. E quando ela está contaminada por medo, trauma, mentira, comparação, pecado ou orgulho, o destino também se torna confuso, incerto, disperso. Mas quando a mente é purificada e consagrada, algo poderoso acontece.
ela se torna sensível à voz de Deus e começa a operar sob a direção do céu. Essa é uma verdade que transforma, porque a partir do momento em que o Espírito Santo assume o controle da sua mente, você não vive mais guiado pelas emoções, nem pelas circunstâncias, nem pelos conselhos confusos dos outros. Você vive guiado por uma voz interna que é suave, mas firme, que é mansa, mas clara, que não impõe, mas convence, que não acusa, mas instrui. A voz do Espírito Santo não fala para te humilhar, ela fala para te orientar. E ela pode ser ouvida com clareza quando a mente foi antes esvaziada do barulho interior. Pense em Abraão. Deus o chama e diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo 1. É um chamado que exige renúncia, deslocamento, fé. Mas antes que ele possa obedecer, sua mente precisa confiar. Deus não deu um mapa completo, deu apenas uma ordem e uma promessa. A mente de Abraão precisou se libertar da lógica da acomodidade, do controle humano, e se render à direção divina. É assim que a renovação começa. Quando você já não exige todos os detalhes, mas começa a caminhar pelo que Deus disse. Mesmo que os olhos ainda não vejam, a mente dirigida por Deus vive com menos ansiedade, menos pressa, menos confusão. Ela não precisa provar nada a ninguém. Ela não vive tentando agradar homens. Ela é moldada para obedecer. E essa obediência começa pelas pequenas coisas. Um pensamento que você escolhe recusar. Uma palavra que você decide não responder. Um hábito antigo que você entrega. Uma oração que você faz mesmo sem vontade. Tudo isso forma um novo caminho. O caminho onde Deus não apenas visita, mas guia. É por isso que Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, nos orienta. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esse texto não é apenas poético, é uma chave espiritual. Quando você para de depender exclusivamente da sua lógica, e começa a reconhecer Deus nos mínimos detalhes da sua vida, Ele mesmo se encarrega de alinhar seus caminhos. Ele remove distrações. Ele fecha portas erradas. Ele revela pessoas. Ele ajusta situações. E mais do que isso, é o muda-boca. Muitos querem uma direção divina para grandes decisões, uma nova carreira, um relacionamento, um chamado, uma mudança, mas poucos entendem que essa direção começa com a mente em estado de rendição. Não é preciso ouvir uma voz audível, é preciso ter uma mente treinada no espírito, porque a direção divina muitas vezes não é espetacular, é sutil, é aquela paz que invade, mesmo quando a decisão parece difícil, é aquela certeza que persiste mesmo sem sinais, é aquele incômodo que não passa quando algo não vem de Deus. E tudo isso se discerne com a mente purificada. Não subestime o que o Espírito pode fazer quando sua mente está aberta, limpa, disponível. Ele vai te lembrar de promessas esquecidas, vai te livrar de armadilhas que você nem percebeu, vai te conduzir por caminhos improváveis, vai abrir portas que estavam trancadas há anos, vai te mostrar com quem andar, o que calar, quando agir, e o mais surpreendente, vai te dar ideias, pensamentos, estratégias que não vêm de você, mas dele. É isso que Paulo chama de ter a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Pensar como ele, decidir como ele, sentir como ele. Essa não é uma teoria distante, é uma realidade para todo aquele que se deixa guiar. Você não foi criado para viver perdido, repetindo erros, rodando em círculos. Você foi criado para andar em propósito, em direção, com clareza. E isso começa com a mente purificada, consagrada e conduzida pelo Espírito. A partir disso, sua vida muda, sua fé cresce. Seu coração encontra descanso. E sua história começa a seguir o rumo que o céu já escreveu. No próximo e último bloco, vamos concluir esta jornada com uma poderosa chamada
a transformação. Você será convidado a tomar uma decisão e, se aceitar, vai selar hoje a chave de uma nova estação espiritual. Conclusão: quando a mente é curada, toda a vida se alinha com os céus e você chegou até aqui. Quero que saiba de algo profundo e verdadeiro. Isso não foi apenas uma coincidência. Poucas pessoas permanecem até o final de um vídeo como este. Poucas têm sede o bastante, fé o bastante, coragem o bastante para mergulhar até a última linha de um ensinamento tão transformador. Por isso, receba agora esta palavra com todo o peso espiritual que ela carrega. Você é um escolhido. E é com você que Deus quer iniciar uma nova fase. Uma fase onde sua mente deixará de ser um campo de guerra e se tornará um santuário. Uma fase em que seus pensamentos já não te prenderão ao passado, mas te empurrarão para o propósito. Uma fase em que você verá com clareza, decidirá com sabedoria, descansará com paz. Hoje, você não apenas ouviu uma mensagem, você passou por uma jornada de renovação. Viu como os pensamentos se formam, como as dores do passado influenciam o presente, como o medo e a comparação nos roubam silenciosamente, e como no final, o Espírito Santo deseja algo muito mais elevado: fazer da sua mente um lugar de comunhão com Ele, uma habitação limpa, onde Ele pode falar, conduzir, transformar. E agora, cabe a você dar o próximo passo. Por isso, quero te convidar a selar este momento com um gesto simples, mas profundo. Escreva nos comentários a frase: minha mente agora pertence ao Espírito Santo. Essa frase não é apenas uma resposta emocional. Ela é uma declaração espiritual, um compromisso público, uma marca que te identifica como alguém que decidiu, com coragem, não viver mais refém dos pensamentos antigos, das culpas não resolvidas, das mentiras do passado. E quando você escreve isso, você não apenas fortalece a sua decisão, você inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. Porque cada comentário que fica ali é como uma semente de libertação para quem ainda está buscando forças para continuar. E se esse vídeo tocou seu coração, não deixe de curtir agora. Parece pouco, mas esse pequeno gesto tem um impacto enorme. O algoritmo do YouTube entende que este vídeo é importante e, por isso, começa a recomendá-lo a outras pessoas. Pessoas que talvez estejam passando pelas mesmas lutas que você passou. Gente machucada, confusa, em silêncio, procurando uma resposta, esperando um sinal. E você, com um clique, se torna instrumento de Deus para levá-las até aqui. Você se torna ponte, você se torna canal, você se torna voz, onde antes só havia silêncio. E se ainda não é inscrito neste canal, eu preciso falar contigo, com amor, mas também com sinceridade. Por que ainda não se uniu a essa missão? Por que ainda está assistindo sem firmar esse compromisso? Talvez você nem perceba, mas este canal tem sido, para muitos, a única igreja acessível, uma fonte de alimento espiritual, onde não há templos por perto. Uma mesa posta, onde o coração ferido pode encontrar abrigo, e cada inscrição é mais do que um número. É uma vela acesa neste grande candelabro de fé que estamos construindo juntos. E se você já está inscrito, que orgulho eu tenho de ter você conosco. Você é parte dessa missão. Você é resposta de oração. Você é família. Agora, quero te encorajar a compartilhar este vídeo com pelo menos 3 pessoas. Pense em quem está vivendo um momento de confusão mental, de desgaste espiritual, de pensamentos conturbados. Envie esse vídeo como um presente e não como quem apenas compartilha um conteúdo, mas como quem entrega uma chave, porque pode ser justamente esta mensagem que Deus quer usar para libertar alguém que você ama. Seja o instrumento, seja o elo. E antes de encerrar, ouça com atenção o penúltimo ensinamento que você ouviu hoje. Menos aquele que fala sobre a mente como um altar. Pode ser a chave que faltava para destravar a próxima bênção em sua vida. Se você o entendeu com profundidade, se você o acolheu, se você começar a trotelô como direção do céu, tudo pode mudar. A partir da forma como você pensa,
a realidade à sua volta será impactada. Porque os céus se movem quando a mente limpa, fé alinhada e coração disposto. Agora, respire fundo, feche seus olhos se puder. Não se apresse, não pule. Permaneça mais um pouco neste ambiente de presença. A música de fundo continuará tocando por alguns minutos. E isso não é acaso. É intencional, para que você possa se desconectar do barulho lá fora e se conectar com o que o Espírito está gerando aí dentro. Deixe que a paz se acomode no seu interior. Permita que os pensamentos que ainda insistem em voltar sejam silenciados pela voz suave de Deus. Fique em silêncio, por instantes, como quem reverencia um santuário recém-purificado. E, se quiser, use esse momento para elevar um louvor ao Senhor. Não precisa ser longo. Pode ser uma simples frase. Obrigado, Pai, por renovar minha mente. Ou, recebe, Senhor, esse altar que é o meu pensamento. Diga com sinceridade. Diga com entrega. Diga com fé, porque o Senhor está ouvindo. E Ele já começou a fazer nova todas as coisas. Não pause este vídeo antes do fim. Não corte esse momento. Deixe que o Espírito complete a obra que começou em você. E quando ele terminar, você saberá. Porque sua mente já não será mais a mesma.